gosta de times holandeses? Eu gosto bastante, e uma das histórias que eu irei contar hoje é do Twente, que é um clube de futebol de 1965, da cidade de Twente, na Holanda, e, acredite se quiser, ele foi campeão holandês em 2009 e 2010. E é um time de futebol que vai estar na Champions League, né, que está jogando as qualificatórias, já perdeu para o Salzburg, mas ainda tem um jogo de volta em casa, então tem chance sim. E parece um time bastante forte, apesar de não ser um dos maiores da Holanda. Mas ele tem sim algumas conquistas aí, como aquele título lá que eu falei. Enfim, aqui é o culpado do canal Coruja, mas antes, por favor, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá, solta a vinheta! O Twente é um time holandês bastante interessante, porque ele não chega a figurar nos grandes da Holanda, mas, assim, ele até tenta, né? Ele tenta figurar sim, conseguir algumas vagas não só na conferência, como na Europa League, e isso tem feito ele se tornar um time bastante legal, assim, de acompanhar na Holanda. Assim, ele é um clube de 1965, ele conseguiu se manter através de uma fusão lá, de um clube que só ganhou no máximo a segunda divisão, e um outro que também não se tem muitas memórias, mas aí formou esse clube através de fusão dos dois times. Ele é um time que tem esse escudo do cavalo aqui, e você não tem muito o que falar dele, além de ser um time emergente na Holanda até os anos 2000, final entre 2008 a 2011, vai. Que aí ele começa a se destacar muito bem e começa a chamar a atenção dos grandes palcos. Inclusive com aquele título de 2008 e 2009, né, que é um título bastante comemorado pelo Twente, né, que bate na trave algumas vezes. Teve vezes que fica em segundo, teve vezes que fica em terceiro. Só nessa temporada já ficou em terceiro lugar. Mas aquele título ele é tão importante porque ele revelou um grande jogador para a seleção da Costa Rica, e que seria talvez uma das contratações mais, como é que eu vou dizer, arrependidas que o Santos já fez, que é o Bryan Ruiz. Mano, o Bryan Ruiz ele arrebentou nesse time, porque ele é considerado como uma lenda do Twente, tá? Ele que jogou na seleção da Costa Rica por, acredito que 3 Copas. É um cara muito habilidoso ali, ele marcou 19 gols, se eu não me engano, nesse título aí do Twente, e chegou a ser, acho que vice-artilheiro, né? Ele só perdeu para um cara lá, mas ele levou o nome do Twente até o máximo que pôde, tanto que o Twente ele chegou a disputar fases pré-Champions e a própria Champions League. Ele chegou a jogar a fase de grupos da Champions, né? Não foi muito bem, obviamente. Aí ele começou a tentar classificações mais para quarto, quinto lugar, chegou a cair, depois voltar, chegou a figurar praticamente todas as competições da Europa, mas ele retorna novamente à Champions, né, agora nessa temporada, e um dos principais nomes é o Van von Riestel, né? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. 2 jogadores são muito essenciais para o Twente. É o Sam Sterndten, que acabou sendo o artilheiro do Twente nessa última Eredivisie, com acho que 19 gols. Ele foi um dos caras importantes e chega para ser esse centroavante aí na volta à Champions. E o outro é o Rick van Rijswijk, acho que esse é o nome do cara, que é um jogador meio lendário aí, bastante importante, e que jogou muitos times holandeses, chegou a figurar na seleção. É um nome importante, né, para o meio de campo do Twente. Outros casos curiosos, por exemplo, já revelou a carreira do Danilo, né? Danilo, que jogou na seleção brasileira, já defendeu o Twente. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu não tenho muita coisa para falar do Twente, eu confesso. É um clube que, por mais que ele tenha algumas histórias, copas, tudo mais, ele não é um clube que ainda não figura entre os grandes, mas ele tenta figurar, tá? Ele é um clube bastante interessante para quem gosta dessas histórias aí de clubes que pouco conhecidos, mas que figuram pelo menos entre os times médios da Europa. Enfim,
e falou, Canal Cruz!